Olá, bem-vindo ao JR Entrevista. Com a gente aqui, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, o PP do Piauí. O senador é presidente do PP e líder do partido no Senado. Ele também é hoje um dos principais aliados do governo no Congresso. Senador, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma piada que reinou durante décadas aqui em Brasília diz o seguinte: quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, foram recebidos pelo PMDB, que declararam seu apoio. Se fosse hoje a descoberta do Brasil, seria o Centrão que estaria recebendo os portugueses na costa brasileira? Olha, o que tem por trás disso é que, desde que nós tivemos a redemocratização, lógico que depois do governo Fernando Henrique, tudo que foi aprovado no país, principalmente as coisas positivas, tiveram um papel importantíssimo dos partidos de centro. Seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula, depois Dilma, Michel Temer e agora no governo do presidente Bolsonaro. Então, são os partidos que têm a responsabilidade de cumprir aquilo que saíram das urnas. Eu acho que esses partidos dão estabilidade ao país no momento, porque sempre ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda estão na oposição na situação e acabam por fazer aquela oposição por fazer, ou então ser favorável porque foram eleitos. Então, acho que esses partidos de centro têm um papel fundamental para dar estabilidade ao país. Agora, hoje a gente pode falar que o PP faz parte fundamental dessa base aliada, dessa nova base, para tocar os projetos de interesse, tanto dos partidos de centro, como também do Palácio do Planalto. Verdade, e foi uma construção que, se você pegar os índices de votação, antes, porque se fala muito que nós fomos apoiar em troca de cargos, não é verdade. Não tem diferença das votações dos progressistas, ou do PL, do PR, do PSD, dos partidos de centro, antes ou depois dos cargos. Nós tivemos, no ano passado, antes de ter qualquer tipo de cargo, mais de 90% de apoio dos partidos, dos deputados e senadores do nosso partido. Então, não foi, é uma ideia errada que se vem de dizer que nós estamos apoiando o governo em troca de cargo. Não, nós fomos convocados agora para fazer parte de uma base aliada, temos voz ativa junto ao governo, e eu acho que isso foi muito bom para o país. O que seria do nosso país se nós não tivéssemos aprovado a reforma previdenciária no ano passado, se nós não tivéssemos dado idade? Se, por exemplo, lógico que no início do ano se iniciou se falando de impeachment do presidente da República, que graças a esses partidos nós viramos essa pauta, que não era uma pauta importante para o país. Então, eu acho que esses partidos têm dado uma estabilidade muito grande e vamos continuar. Estamos muito felizes ao lado do governo. Mas, senador, por falar em cargos, coincidentemente ou não, o Partido Progressista foi agraciado com a Codevasf, com o Denox, depois dessa declaração de apoio ao governo Bolsonaro. Existe aí um jogo também para divisão do poder, vamos dizer assim, com esse apoio do Centrão ao governo, não? Eu acho que é natural, que não é uma coisa no Brasil, em qualquer país do mundo. O governo que você apoia, o governo passa a escolher os técnicos dentro desses quadros. O que tem que ser fiscalizado é os técnicos, se são bons técnicos, se estão fazendo um bom trabalho. Mas isso é natural, não é uma coisa do Brasil. E sempre aconteceu no país, historicamente, nunca foi diferente. E isso é uma coisa mundial. Onde é que o Trump vai escolher? É dentro do Partido Republicano, quando o Obama é dentro do Partido Democrata. As pessoas que compõem, você pode ver, nos governos de coalizão pelo mundo inteiro, é natural que os partidos participem com seus técnicos da formação do governo. Agora, o senhor falou em ameaça de impeachment, que era um sentimento que o próprio governo sentia que havia esse risco, ainda um risco não imediato, mas um risco de um avanço desse tipo de pauta dentro do Congresso Nacional. E as nomeações desses aliados vieram depois desse risco de impeachment ser percebido pelo Palácio do Planalto. Na avaliação do senhor, que risco era esse e por que não é o momento de discutir o impeachment? Primeiro, eu costumo dizer que ninguém derrota, faz impeachment de governo popular, governo que tem a base de apoio. Quem segurou o presidente da República não foi o Centrão nessa questão de impeachment, foi a base popular que ele tinha. O governo tinha, mesmo tendo um momento difícil do governo, o presidente nunca deixou de ter pelo menos 30% de aprovação. Então, um governo, você pode olhar, em lugar nenhum do mundo se tira um presidente da República com 30% de aprovação. Isso aí foi fundamental. Mas, para se dar estabilidade política, para você governar, você tem que ter base política. Esse que é fundamental. O grande papel do Centrão não foi não ter impeachment, foi dar estabilidade, porque o governo precisa, a sociedade precisa, o país precisa.
Nós temos que ter uma tranquilidade, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. O Brasil nunca enfrentou, e o mundo nunca enfrentou um problema econômico, social e de saúde ao mesmo tempo, como nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter estabilidade para ter uma retomada econômica, para dar sustentação às pessoas, para que elas sejam acolhidas. E eu acho que esse é um papel fundamental que esses partidos de centro estão tendo agora. O Partido Progressista foi agraciado também com cargos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no FNDE. Como é que o PP pode contribuir com esse setor no país, senador? Eu acho que país nenhum no mundo vai se desenvolver, ter subir de patamar se não investir em educação. É por isso que nós tivemos hoje, na semana, uma grande conquista, essa questão do Fundeb. Eu acho que o técnico que foi indicado, que é o doutor Marcelo, excelente, está desenvolvendo um grande trabalho. Vocês vão ver nos próximos meses ou anos um salto de qualidade muito grande nesse setor, nessa parte que é fundamental para a educação do nosso país. Eu tenho certeza que ele vai desempenhar um grande papel e vai ajudar muito o governo Bolsonaro. Por falar em Fundeb, senador, essa semana a gente teve a aprovação do Fundeb na Câmara. E existe aí uma sensação de que foi um fracasso da negociação do governo. O presidente Bolsonaro, inclusive, cogita trocar o líder do governo na Câmara, que é do PSL. O senhor acredita que o Centrão pode ser escolhido para tomar esse espaço de insatisfação do presidente com o PSL? Não é insatisfação do presidente com o PSL. Eu acho que nós temos que ter um líder que realmente lidere a bancada, né? Hoje, os líderes que acabam conduzindo todas as negociações são os líderes dos partidos, não é isso. Quem tem que conduzir isso é o líder do Congresso. É uma pessoa de bem, um grande deputado, mas não tem tido a capacidade de aglutinar, de liderar todos esses partidos. Então, eu acho que o natural é um membro desses partidos de centro ir para a liderança, que eu acho que aí vai fluir muito melhor o trabalho do governo de articulação no Congresso. E que ponto o senhor destaca do Fundeb, desses que foram aprovados já pela Câmara, que vão ser discutidos no Senado, e se devem ou não ser mantidos do jeito que foram aprovados pelos deputados? Não tenho dúvida que vai ser mantido. Vai ser mantido. Eu acho que o principal é que esse recurso tem que ficar fundamentalmente na educação, principalmente valorização dos profissionais que ali estão, né, da estrutura, não tentar tirar o recurso da educação para outros que são importantes, programas sociais que poderiam ser beneficiados, mas o que eu acho que é o seguinte: o governo não foi uma vitória do governo, mas foi uma vitória do país, uma vitória das pessoas, do que nós queremos para o futuro do Brasil. Eu acho que, lógico, o governo vai sair sacrificado financeiramente, nós temos que tentar ajudá-lo para recuperar isso de outra forma, mas se o efeito disso for o investimento em educação, fantástico para o futuro do nosso Brasil. Então, eu acho que o Brasil, quem ganhou, não foi uma derrota do presidente, não foi vitória de ninguém, foi uma vitória do nosso país, que irá lucrar muito com esse recurso na educação. Mas dentro da articulação, senador, dessa aprovação do Fundeb, fala-se aí de uma vitória, entre aspas, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao mesmo tempo que se critica a atuação do líder Major Vitor Hugo. Qual o segredo para que um governo, poder executivo, tenha uma articulação favorável no Congresso Nacional? Porque é sempre alvo de questionamento. A articulação não foi boa, a articulação falhou. Qual é o segredo? É ter alguém que lidere esse processo, né? Eu acho que eu sou da opinião que nós tínhamos que trocar a liderança, né? Não tenho nada contra o atual líder, assim, mas ele não foi capaz de conduzir as negociações. É uma pessoa que não tem muita voz nesse momento. Eu acho que o natural é que isso ocorra. Mas eu acho, como eu vou te dizer, é um assunto que não houve vitoriosos e derrotados. Eu acho que quem ganhou foi o nosso país, e nós só temos agora que o mais rapidamente aprová-lo no Senado Federal sem mudança, para que isso entre em vigor, dar uma esperança, um alento aos profissionais que trabalham na educação, que desempenham o seu papel. Eu acho que isso é muito mais importante. O senhor acredita que essa relação do Executivo com o Parlamento como um todo, Congresso Nacional, Câmara e Senado, ela agora vai se consolidar de uma forma mais harmoniosa com essa ampla coalizão que foi construída, ou ainda teremos aqueles pequenos incêndios que vimos no início da gestão e até poucos meses atrás? Não tenho dúvida que nós estamos vivendo outro momento, um momento de estabilidade, um momento de confiança, tanto dos partidos com o presidente, como do presidente com os próprios partidos, porque o resultado está sendo muito bom, né? As coisas estão fluindo, a estabilidade. Nós temos que conquistar uma confiança externa num momento de tanta dificuldade.
E isso é fundamental, que é o maior empecilho que hoje nós temos no Brasil é a questão da estabilidade política e econômica. Eu acho que agora com o governo, com a base de sustentação confortável no Congresso, pode transmitir essa estabilidade, essa confiança para que a gente possa retomar o crescimento o mais rapidamente possível. Senador, como é que o senhor tem visto o controle, o combate à pandemia na região Nordeste? O senhor que é do Piauí, como é que o senhor tem acompanhado as atuações tanto nas esferas municipais e estaduais quanto federal? Eu acho que todas as lideranças, pode ter um problema aqui muito pontual, mas as lideranças, tanto dos governos estaduais, no governo municipais, têm desempenhado um excelente papel de cuidar. Você pode olhar os índices dos governadores e principalmente dos prefeitos municipais, eu acompanho muito as pesquisas dos prefeitos de avaliação, todos cresceram porque se dedicaram muito. O governo federal, se tem uma pessoa que teve um ganho de gestão na chegada do ministro Pazuello, é uma grata surpresa. Eu mesmo fiquei preocupado, poxa, um general vai comandar a saúde. Olha, o que eu tiro pelo meu estado. Tudo o que aconteceu de positivo foi desde a chegada do ministro Pazuello no que diz respeito ao atendimento às pessoas. Se o ministro Pazuello estivesse desde o início do governo, o ministro Mandetta é uma pessoa que eu admiro, um grande quadro, até um amigo pessoal que eu tenho, mas era um homem que se dedicava muito mais à questão de imagem, dando entrevista. Não, o ministro Pazuello focou na gestão e deu certo, deu certo. Tudo que aconteceu de positivo, principalmente que eu digo no meu estado, foi desde a sua chegada e eu acho que o país está num outro patamar hoje, graças a essa questão de centralizar, de fazer que as coisas aconteçam rapidamente, a integração que ele teve com os prefeitos, sem politizar, sem aparecer. Eu acho que eu fiquei muito feliz e se faz uma injustiça muito grande quando se questiona o fato dele ser general hoje em dia, que era uma preocupação que eu tinha. Existe uma crítica, né? Que ele não é crítica médico, ele é militar, exatamente, mais um militar. Mas em gestão está sendo um grande ministro para o nosso país. Perfeito, senador. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. E, senador, a reforma tributária, ela hoje está aí, é a próxima reforma, é o que o Congresso e o próprio Palácio do Planalto, todo mundo já definiu que vai ser aí o que precisa ser feito de forma mais emergencial no país. Mas o Senado tem um modelo, a Câmara tem outro, o Palácio do Planalto pensou outra coisa. Como reunir esses 3 projetos em um texto só para ser aprovado? Olha, não é uma situação fácil, mas é execuível. Se nós botarmos o futuro do nosso país acima de qualquer coisa, acima de disputas partidárias ou ideológicas, nós temos que dar condições para que o país, num momento de muita dificuldade, que nós temos um problema de custo exagerados, principalmente custos para arrecadar impostos no nosso país, que são absurdos, talvez um dos sistemas tributários mais confusos do mundo. Nós temos uma oportunidade de ouro agora, né, que vai ter que sair essa reforma. Mas quais são os pontos de consenso? Primeiro, eu acho, reduzir o que diz respeito o custo para arrecadar. Isso é fundamental. Nós não podemos, a grande maioria do que é arrecadado é gasto na arrecadação. Então, simplificar. Esse é o ponto fundamental. Diminuir a carga tributária no primeiro momento, eu não acredito que aconteça, porque nós temos despesas altíssimas, né? Não tem como reduzir, porque não tem como cortar essas despesas no primeiro momento. Talvez, ao longo do tempo, você consiga. Mas, pelo menos, simplificar essa questão de tornar mais razoável, cobrar de quem pode pagar, né? Tentar diminuir a carga de quem é mais desprotegido. Esse que acho que é o foco da reforma que nós temos que ter. Nós temos um desafio enorme com as mudanças hoje da forma de fazer comércio, de anunciar. Vou dar um exemplo. Se você somar eu estava discutindo isso hoje, tudo que é arrecadado pelas empresas de televisão e de comunicação do Brasil não dá o que arrecada o Google, que não paga imposto. Então, por isso você tira. São situações. O Amazon, o Facebook, o próprio WhatsApp, não é cobrar da chamada telefônica, mas o que ela arrecada na questão de propaganda. Então, são situações que não são tributadas, mas que têm uma arrecadação fantástica, que eles têm que pagar. A grande maioria estão sediadas na Finlândia por conta de imposto. Então, nós temos que trazer. Esse não é um problema do Brasil hoje em dia, é uma discussão mundial, que nós temos que usar os exemplos, como as pessoas estão fazendo nos outros países.
Não é uma reforma para acontecer em um mês. Nós temos que fazer um grande debate. Agora, fundamentalmente, deixar as questões políticas de lado e fazer com que... Porque não adianta você fazer um sistema... o pessoal do PT vai ser contra porque... não, mas tem petista que está na prefeitura, tem petista que está na frente do governo do Estado. Então, como um todo... nós temos que ter uma consciência de fazer um grande trabalho, uma oportunidade. O relator, que é da Câmara, que é o deputado Aguinaldo, é uma pessoa que está... Ontem eu mesmo discuti com ele diversos temas. Ele está muito antenado, está discutindo com os empresários, com as entidades de classe. O Senado também vai dar o seu papel. Temos que aproveitar o máximo possível dessa reforma que foi encaminhada pelo ministro Guedes para fazer um grande trabalho que eu tenho certeza que seria muito importante para o nosso país e para o nosso futuro, que a gente faça esse trabalho da melhor forma possível. Senador, o senhor é integrante da Comissão de Relações Exteriores. O presidente da comissão, Nelsinho Trade, se reuniu recentemente com o chanceler Ernesto Araújo. Ficou acertada uma reunião virtual com o chanceler de Angola para discutir a questão dos brasileiros, dos religiosos da Igreja Universal do Reino de Deus, que vem sofrendo ameaças e agressões no país africano. Como é que o Senado, como é que o Congresso pode contribuir para tentar resolver essa crise? Olha, é uma situação que tem nos afligido bastante. Até nós nos posicionamos, mas foi uma mobilização do quadro político do Brasil como um todo, independente de partido, foi mais da esquerda para a direita, as pessoas se posicionando para dar proteção para brasileiros que estão lá. Eu mesmo oficiei tanto ao procurador Aras quanto ao ministro das Relações Exteriores, até para se tomar uma posição mais drástica, porque nós temos muitos, se estão se expropriando bens e brasileiros em Angola, está na hora de bloquearmos também esse bem dos angolanos, e até tem angolanos aí que fizeram grandes desvios no seu país, que tem muito mais recurso aqui do que até no nosso lar. Então está na hora de nós tomarmos uma medida mais drástica quanto a isso. Acho que o ministro Ernesto vai ser bem duro, o próprio presidente Bolsonaro já se manifestou sobre esse tema, mas nós temos que dar segurança, principalmente em um setor que é questão religiosa, gente. Se nós não dermos tranquilidade para que essas pessoas que saiam do seu país para poder levar a palavra de Deus lá em outros países, é um absurdo. Então, o Senado como um todo já se mobilizou, desde o presidente Davi, há diversos senadores importantes, e eu estou muito focado em dar essa estabilidade a essas pessoas que estão prestando esse belíssimo papel em Angola. O senhor foi, esse ano, denunciado pela Procuradoria-Geral da República em relação a ter recebido, supostamente, um pagamento da Odebrecht entre 2014 e 2015 de mais de 7 milhões de reais. E hoje o senhor é um grande articulador junto ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso muito forte de combate à corrupção. Essa denúncia, esse discurso de combate à corrupção do governo, não atrapalha um pouco essa coalizão do governo com os partidos de centro, com o senhor? Olha, nós temos que separar as coisas. Acho que quem está no mundo político, qualquer tipo de denúncia, por mais absurda como essa que você citou, por mais absurda que ela seja, ela tem que ser investigada e se a pessoa se tiver culpa, que seja punida exemplarmente. Agora, nós temos que separar, primeiro, quem foi que fez a denúncia. Quem fez a denúncia é uma pessoa que cometeu um crime que para se escapar desse crime, tem que fazer algumas ações. Então, nós já tivemos pessoas que foram condenadas, pessoas que foram absolvidas. Eu mesmo, até hoje, não fui condenado, todos os meus processos foram arquivados. Nessa denúncia, então, o senhor acredita não tem nem dúvida que vai ser, porque não tem menor sentido, não tem prova, não tem nada. Então, como as outras, eu tenho denúncias até mais graves que essa e foram arquivadas. Mas o que é fato? Nós temos que separar, né? Em minuto nenhum isso vai interferir na minha atuação parlamentar, nunca interferiu. A minha relação com o governo, isso aí faz um caso à parte. Então, qualquer denúncia que eu acho que qualquer parlamentar que receba tem que ser investigado exemplarmente. Mas são situações diferentes que a gente tem que separar. E eu espero que a justiça, confio no papel da justiça, que ela se faça o mais rapidamente possível. O JR Entrevista vai para um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre a CPI das fake news. JR Entrevista volta em instantes. De volta com o JR Entrevista. E hoje com a gente o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. Senador, o senhor é integrante da CPMI das fake news e também trabalhou muito junto aos senadores na aprovação do projeto de combate às fake news, que está sendo muito criticado, até na Câmara, onde agora ele está tramitando, por ter pontos desse projeto que podem ser considerados um atentado à liberdade de expressão. O que o senhor acha dos críticos ao projeto? Acho que muitas pessoas que estão criticando não conhecem bem o que está escrito, o que foi nós fizemos aprovar. Primeiro que o Senado aprovou
um texto que garante a liberdade de expressão de qualquer forma. Agora, qualquer liberdade de expressão, ela tem que ter responsabilidade. Porque nós temos liberdade de expressão para o bem e também para o mal. Né? Eu acho que por você fazer denúncia, você fazer críticas, eu acho que tem que estar totalmente isento as pessoas, como está aqui nas redes de televisão, nos jornais. Eu acho que as pessoas podem fazer qualquer tipo. Agora, tem também um lado que mexe com a vida das pessoas. Eu já vi casos de pessoas que foram mortas injustamente por conta de uma fake news, de um boato, né? Você chegar a acusar uma pessoa de bem, que ele é um pedófilo, e acaba com a vida da pessoa de uma hora para outra, e isso não se tem responsabilidade, não tem como se responsabilizar. Então, eu acho que nós temos, esse projeto saiu muito bem, ele em minuto nenhum afeta a liberdade de expressão, em minuto nenhum afeta qualquer tipo de crítica que a pessoa possa fazer, ou denúncia que possa ser feita. Agora, tudo tem que ser responsabilizado, tem que ter alguém por trás de quando se faz uma denúncia, ou quando se faz uma crítica, ou quando se faz qualquer tipo de acusação, né? Para que a pessoa que seja injustiçada possa ser reparado o que aconteceu. Então, eu acho que esse projeto, não estou dizendo que o projeto é perfeito, mas ele pode ser lá na Câmara emendado ou até aperfeiçoado. Acho que isso aí é do ser humano, não tem nada perfeito. Mas que o grande intuito disso aí não foi em minuto nenhum tentar coibir qualquer tipo de liberdade de expressão. Nós queremos dar responsabilidade, né? Porque hoje, com esse novo mundo que nós vivemos de rede social, você espalha um boato e antigamente você espalhava um boato, demorava 2, 3 dias para ele curar. Hoje em 10 segundos. Você pode acabar com a vida da pessoa injustamente. Então, nós temos que ter responsabilidade, porque isso mexe com a vida humana. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie sobre a notícia crime contra o presidente Bolsonaro e os filhos dele em relação a essas investigações junto ao Facebook. O senhor acredita que esse trabalho de investigação está correndo com equilíbrio entre os poderes judiciário, executivo e o próprio legislativo? Eu acho que agora sim. No início eu acho que estava muito extremado as coisas, eu acho que estava saindo um pouco da razão, mas que agora nós estamos com um momento de estabilidade, de respeito entre os poderes, as atribuições dos poderes, de quem deve investigar, quem deve comandar as investigações. Eu acho que nós estamos chegando num estado de moderação que será importante para essa ou qualquer tipo de investigação. Nós não podemos fazer um tipo de investigação diferente de outra. Né? Nós temos que ter o mesmo peso, a mesma medida. Né? A justiça tem que ser ou para o presidente da República ou para a pessoa mais simples. Nós não podemos separar as coisas. Quem for culpado em qualquer situação tem que ser punido, independente se é o presidente, se é ministro, se é deputado, ou senador, ou um gari. Então, nós temos que dar essa estabilidade, mas tem que ter primeiro um respeito às instituições, ao papel do Congresso, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Acho que nós estamos chegando num momento de estabilidade. E essa chamada harmonia entre os poderes, senador, que tanto se proclama, tanto se pede, o senhor acredita que vamos chegar a esse nível de harmonia constitucional entre os 3 poderes da República? É o que se espera, né? Mas, pelo menos, se não chegar a essa harmonia, lógico que divergência vai sempre haver, né? Mas nós temos que ter respeito, principalmente à atribuição de cada poder. Nós não podemos permitir que o Legislativo, às vezes, usurpe as atribuições do Congresso, como já aconteceu algumas vezes, ou do Executivo. Acho que se houver o respeito e bom senso, eu acho que é melhor para as instituições e principalmente para o país. Agora, no combate às fake news como um todo, a frente que parece ser a mais fundamental foi pouco trabalhada no projeto aprovado no Senado, que seria conseguir identificar quais são os grandes financiadores de uma produção em massa, de uma indústria do boato, da mentira, que seria espalhada em sites e também via WhatsApp. É uma limitação do legislativo não conseguir avançar nessa questão? Porque não é fácil, não é um tema fácil, que não é um problema do Brasil. É um problema mundial. Acho que até nós temos que tentar ter mais acesso, mais interação entre os legisladores do mundo para ver como isso é uma coisa que não existia há 10 anos atrás, né? A cada momento, e a cada dia que passa vai acontecer mais essas modificações. A legislação tem que estar sempre antenada para o momento que nós estamos vivendo. E ela vai... Antigamente se reformava a Constituição, a legislação, com muito mais tempo. Hoje não, por conta do dinamismo
do que as coisas estão acontecendo, ela tem que acontecer mais. Mas o que foi possível nesse tema, nós conseguimos fazer. Mas, senador, não é mais importante tentar punir quem está por trás, fabricando essa notícia falsa, né, que é travestida ali de notícia, né, um boato, uma mentira, do que aquela pessoa que está compartilhando, acreditando naquele texto? Eu acho que sim. Mas aí é a dosometria da pena, né? É lógico que uma pessoa que repassou até uma notícia falsa de boa fé, porque ela acreditava, ela não pode ser punida de uma pessoa que criou uma situação, um objetivo criminoso. Eu acho que é na hora de dosar a pena que nós temos que ver, como qualquer crime. Então, são situações que a gente tem que ter. Mas são problemas que são situações novas, né? Que a cada dia que passa, eu mesmo, por exemplo, fui autor de um projeto que antigamente não era coisa, as pessoas que incentivavam as crianças a se mutilarem, né? A tal da baleia azul, vocês se lembram? Nós aprovamos um projeto, coisa que não existia há 20 anos atrás. Então, ao longo do tempo, é lógico que você incentivar a pessoa que se corta, a pessoa que se mata é diferente. Então, nós temos que ter essa dosometria da pena na hora de legislar, e estamos fazendo isso. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite. Também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no nosso boletim JR 24 horas à meia-noite e meia e nas nossas redes sociais. Senador, o Senado aprovou o adiamento das eleições municipais por conta da pandemia desse ano. O senhor foi contrário a esse adiamento? Por quê? Eu acho que é o seguinte, o Senado, acho que adiou muito essa coisa, não foi tanto pela pandemia, mas pela situação que o TSE se encontrava de não poder realizar as eleições, tá? As dificuldades que o TSE, por conta da pandemia, né? Eu tenho minhas dificuldades porque eu acho que apenas nós alongamos o tempo da campanha. Que a campanha, as pessoas que acompanham nos estados, ela já começou a travestir um pouco de pré-campanha, então ela se tornou mais longa. Então o que nós temos que ter, porque o maior problema não é o dia da eleição, durante a campanha, porque a campanha municipal é uma campanha que é feita de carreatas, arrastões, visitas, corpo a corpo. Então, isso é que me preocupa, não é o dia da eleição. O dia da eleição, você vê agora essas filas que tivemos na Caixa Econômica para as pessoas receberem, é basicamente aquilo ali, é o mesmo problema. Né? Lógico que nós temos que ter o cuidado. Eu sempre defendi que o dia da eleição ele tem que ser mais longo, até para evitar aglomeração, mas é uma eleição mais rápida, porque são 2 votos. Eu defendo que nós temos um tempo exato para as pessoas que têm idade, que têm problemas, começa às 7 horas da manhã, vai até 10 horas da manhã, apenas para as pessoas, e deixar esse voto facultativo. Como é que eu posso obrigar? Se não tem a vacina ainda, se não tem ainda um tratamento eficaz, uma pessoa que corre risco de vida, eu vou obrigar a votar, ou essa pessoa vai ser multada? Não tem sentido. Então, são essas discussões que eu acho que são mais importantes. Mas, senador, não é mais importante para quem é candidato ter mais tempo até chegar o dia da votação, ter uma campanha alongada, não é vantajoso? Mas a legislação não era assim. Se fosse mais vantajoso, então vamos alongar isso para todas as eleições, né? Não é para essa. Basicamente, nós só estamos com essa discussão por conta da pandemia. Né? Senão, não estávamos discutindo isso aqui. Então, minha preocupação é a campanha mais longa, ela acarretar mais contágio, né? Porque é mais contato físico, é mais que as pessoas se expõem mais. Então, essa é a nossa preocupação. Entendi. Ela mais atrapalha do que ajuda. Eu acho. O alongamento, eu acho. É minha opinião, mas acho que nós chegamos a um bom termo, até porque nós adiamos essa eleição por conta de problemas do TSE. E nós temos que respeitar isso. Não foi problema do TSE, foi problemas causados pela pandemia ao TSE. Então, eu acho que nós chegamos a um bom termo. E é tanto que praticamente hoje se tornou uma unanimidade na casa, ninguém se discute, nós só temos que dar condições para as pessoas fazerem uma boa campanha e uma grande escolha, que é o mais importante. Perfeito, senador. O JR Entrevista faz uma pequena pausa e, na volta, o assunto é o projeto político do senador Ciro Nogueira. Até já. JR Entrevista de hoje recebe o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista. Senador, ainda retomando a questão do adiamento da campanha municipal. Com essa situação, as campanhas ficam mais caras, mais baratas ou o custo vai ser o mesmo? A minha expectativa é que ela se torne mais barata, até porque vai ser uma campanha mais virtual, uma campanha que exige menos contato, menos despesa de comícios, carreatas. Então, eu acredito que ela se torne mais barata. Senador, o senhor hoje é visto como um dos parlamentares, incluindo a Câmara nessa história aí, mais influentes que temos no Congresso Nacional. Essa aproximação, essa articulação com o governo federal, com o governo Jair Bolsonaro, seria mais uma prova disso. Qual a intenção do senhor aí a médio prazo? É chegar ao governo do Piauí?
Olha, se eu disser para você que eu não tenho sonho de governar o meu estado, eu estaria mentindo. Tem esse sonho, quem não sonha de ser governador do seu estado? Eu não sei se está no momento correto, até pela minha função em Brasília, pela minha importância, eu acho que eu estou desempenhando um grande papel no meu estado, principalmente no que respeita à transferência de recursos, conseguir os investimentos, pelo meu acesso ao presidente da República, aos ministros, isso tem facilitado muito. Nesse momento de pandemia, que nós sofremos muito, eu consegui, graças ao nosso trabalho, levar muitos investimentos e recursos que são fundamentais nesse momento para o meu estado. Mas é uma decisão que nós vamos tomar, o nosso partido no meu estado vai ter um candidato a governador. Se a eleição fosse hoje, eu seria candidato, não vou negar. Mas tem muita coisa, temos uma eleição municipal, o partido é muito forte no nosso estado, talvez seja o partido mais forte em um estado, entre todos os partidos de qualquer estado. Mas muita coisa está acontecendo. Eu acho que eu tenho que agora focar em ser um bom senador para o meu estado, que é um estado que precisa, que tem que ter um outro papel como senador. Um senador de São Paulo pode passar o dia na tribuna fazendo discurso, fazendo posicionamento. Não, o senador do Piauí, ele tem que ser um pouco, estar todo dia nos ministérios, nas autarquias, lutando para levar as coisas para o seu estado. Então, isso, eu estou focado agora em ser um bom senador. Se você é candidato ao governo, isso futuro e a Deus pertence. Mas o presidente Jair Bolsonaro deve viajar ao Piauí futuramente, assim que possível. Seria aí um bom começo de campanha para o senhor? Não, o presidente está angustiado. Esse final de semana fez o teste do Covid para ver se já estava, senão ele estaria comigo indo ao Piauí amanhã. Ele vai com certeza nos próximos dias. Ele disse que a primeira viagem que ele for fazer é ao Piauí, à Bahia. É um grande parceiro, tem nos ajudado, não vou negar, desde que nós nos aproximamos. O perfil dos partidos de centro sempre é um perfil de pessoas que estão apoiando o governo para levar os benefícios para a população dos seus estados. Eles são muito cobrados. Tem partidos que tem um perfil só daquelas pessoas que ficam fazendo acusação, ficam fazendo em praça pública, né, chamando a atenção. Não. Nosso perfil é de trabalho. E nós precisamos dessa parceria, não vou negar. Nos objetivos que eu estou apoiando o governo do Jair Bolsonaro e como os membros do meu partido estão apoiando, é para levar benefícios e investimento para a população que a gente representa. Porque nós somos muito cobrados e eu vou continuar fazendo isso. Pois não. Queria saber só como é que está a relação do senhor com o atual governador do Piauí, que já foi um aliado do Partido Progressista, né? No caso, o governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Nós estivemos no mesmo palanque, temos uma relação pessoal maravilhosa. Hoje existe um certo distanciamento, nós temos um projeto, eu tenho bem mais próximo ao governo do presidente Bolsonaro, ele deve ter outro candidato a presidente da República. A tendência nossa é apoiar a reeleição do atual presidente. Então, mas o que nos une é muito maior do que nos separa, que é o amor pelo Piauí. O que eu puder ajudar o seu governo, seja ajudar o governo do Hélio, como de todos os prefeitos piauienses, eu não vou colocar essa questão de ser aliado, ou que nós vamos estar juntos nas próximas eleições. Eu tenho que cumprir o meu papel como senador de ajudar o governador do meu estado, como os prefeitos piauienses. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos pela sua companhia e agradecemos também a presença do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, aqui no JR Entrevista. Até o próximo encontro. Um grande abraço.